Fala, Missa, beleza? Tranquilo. Então, eu vou tentar aqui entender o seu ponto, né, a sua posição aí, porque eu vejo que você faz assim, uma leitura da Bíblia, né, afirmando que Deus se omitiu ou de uma certa forma ele tolerou, né, ou concordou com a escravidão, que isso é um erro, né? Não é Vou tentar uma, não é trazer. uma, não é uma visão minha, não é uma leitura minha, é de historiadores e teólogos. Beleza, eu vou dar. Consenso acadêmico é que não há nenhum tipo de condenação na escravidão na Bíblia. Depois vou botar as fontes aqui, vou dar uma pesquisada nessas fontes que você está citando aí, que eu acho que sim, que é uma leitura. Porque assim, eu leio muito pouco, né, a Bíblia, né, sim, assim, existe uma problemática em algumas questões, mas assim, a gente tem que entender todo o sistema, né, a estrutura no qual aconteceu todos esses acontecimentos, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar e tentar trazer a nossa visão moral que nós temos hoje e tentar aplicar, isso é anacronismo, né? Não se sustenta, né? Não, Por tudo bem, é um exemplo, anacronismo, mas se a gente está falando de Deus, não é anacronismo. porque Deus, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Quando Jesus falou do amor, quando perguntaram para ele qual que era o maior mandamento, quando ele falou amar a Deus, e o próximo, ele falou: você é obrigado a amar a Deus ou próximos? Ou ele apenas falou: não, você é o amor ao próximo? Ele impôs isso de uma forma categórica para a pessoa? É um mandamento, então sim. Beleza. Quando Jesus ele traz esse amor ao próximo, né? E você vê uma questão assim mais assim, vamos dizer, o amor não é no mesmo sentido do Antigo Testamento, né? Por exemplo, no Antigo Testamento existia ali uma relação de Deus, né, das pessoas com Deus, no sentido que se você em alguma medida você, né, transgredisse o mandamento, você de certa forma seria punido, né? Então, se você viola X, consequência Y, né? No Novo Testamento é uma nova relação. Jesus ele fala que você tem que colocar as leis no seu coração, entendeu? Então é a mesma coisa da mãe no relacionamento com o seu filho. A mãe não vê uma obrigação de alimentar o filho. Ela faz isso por uma questão de amor à criança. Ela não vê isso como uma obrigação. É da mesma forma que a mensagem que Jesus traz. Quando ele traz uma mensagem, ele está trazendo um sentido pedagógico. Você atingir esse nível, né? Essa condição de você, por amor, fazer algo e não por uma obrigação. Deus ele vem fazendo isso ao longo, né, desde o Antigo Testamento. Então, quando ele pega lá e fala da escravidão, por exemplo, então o escravo, você vê que existe ali uma diferença de tratamento, porque o escravo ele também tinha, por exemplo, descanso ao sábado. O escravo ele também ele compartilhava lá a questão ele não era excluído como animal, então se ele também ele fazia parte da aliança também. Então tem vários textos que traz essa visão de que o escravo ele também ele era humano, também ele tinha uma humanidade ontológica. Ele não tinha juridicamente. Mas Ele isso era uma é uma propriedade da questão, pessoa. isso na questão jurídica, né? Mas Mas a questão jurídica não muda o fato que ele é uma propriedade, ele continua sendo uma propriedade. então, mas O fato dele descansar um dia por semana não significa que ele não deixa de ser uma propriedade da pessoa. isso aí não foi uma instituição de Deus, né? Isso aí foi uma Foi uma questão instituição de externa. Deus. Não, onde que Sim. Deus falou que não, não, imagine. A escravidão não foi uma imposição de Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixai-los ei por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão. Perpetuamente os fareis servir.
Então, mas o Mister, você está lendo errado isso aí, cara. A escravidão, ela já vem desde a Mesopotâmia, do Egito, de povos antigos, cara. Certo, e por que Os que Deus não condenou hebreus, ela? eles apenas herdaram a escravidão. E por que Os que Deus, hebreus, eles e por apenas que que Deus, herdaram a escravidão. e por que que Deus não condenou ela? Por que que Deus legitima ela aqui nesse texto? Não, ele não legitima, ele regula ela. Ele Ele vai regula fazer uma. ela, então ele não condenou, ele regulou. Se tu tá regulando algo, tu tá aprovando algo. Não, mas não é assim, como eu disse. Claro que Deus, é. Olha aqui no Brasil, ele as bets não eram reguladas. Quando elas foram reguladas, elas foram aprovadas e começaram a atuar no Brasil. Onde é que Deus diz que escravidão é ruim? Ó, vamos lá. Ó, veja lá, você está pegando uma coisa histórica que era socialmente ali aceita e está atribuindo isso a Deus porque ele não veio e falou, Ora, não, vamos acabar com essa bagunça aí, né? Deus é Como eu disse, onipotente. Deus ele vem trazendo uma mudança de perspectiva na humanidade de uma forma pedagógica. Ele sempre quis isso. Quando Jesus chega, quando Jesus se manifesta, ele é o ápice dessa pedagogia, vamos dizer assim, entendeu? Então Deus ele sempre vem trazendo a humanidade não como um robô. Ou você faz ou você vai morrer. Deus Mas por que nunca que ele diz quis para não isso. matar então? Ó, ele disse: não mata, não rouba, não olha pra bunda da tua vizinha. Mas ele não foi capaz de dizer para não escravizar. Porque, vamos lá. Não, só um Uma pouquinho, só um coisa assim, pouquinho, só um ó. pouquinho. Ele foi capital em dizer: não olha pra bunda da tua vizinha, mas ele esqueceu de dizer que não era pra escravizar. Ou seja, ele tava regulando o que eu tô pensando que não vai fazer mal pra ninguém. Isso eu não posso fazer. Tu disse que ele não quer que a gente seja robozinho, mas ele foi lá e mandou e infernizou o pensamento da pessoa, que só tava lá querendo bater uma punhetinha. Mas aí na hora de proibir a escravidão, que resultou em 1800 anos de escravidão pós-cristianismo, incluindo a escravidão negra que teve, porque, não é igual, mas resultou na escravidão dos negros que teve aqui. Vamos lá. A escravidão dos negros é só o ápice daquilo que começou na Bíblia com a escravidão que eles tinham ali, aquela servidão que eles tinham ali. Os Estados Unidos, inclusive, usam as regras da Bíblia para os escravos dele. Os escravos dos negros nos Estados Unidos, as regras que eles utilizavam era Êxodo. Eram as regras de Êxodo para tratar o escravo. Não. Porque não sei se você seguisse as regras de êxodo, o escravidão depois de 6 anos ele tinha que ser livre. Mas Lá é eles, uma mas escravidão eles absoluta. faziam isso também. Eles faziam também. Só que eles pegavam e davam um jeitinho deles lá. E ainda assim, até porque, o que que acontece? Vamos lá, o que que acontece? Quando uma pessoa dentro do povo de Israel, porque de novo, vamos lembrar duas coisas, tá? E aí nós temos que lembrar de Êxodo por duas coisas. A escravidão que libertava em 7 anos era dos israelitas. A escravidão dessas pessoas de Levítico 25, 40 anos, filho. E tinha a lei dos 40 anos nos Estados Unidos. E a mulher nunca era liberta. Mulher o quê? Dos Estados Unidos? Não, Da na Bíblia, a mulher que era escrava, ela nunca era liberta. Ela era escrava para sempre, até morrer. Tanto é que se tu fosse um escravo e se apaixonasse por uma escrava e vocês casassem e tivessem filhos, tu Mostra era pra mim essa lei que eu obrigado, não... tu era obrigado a servir para Mostra pra sempre o mim. cara ou abandonar a tua família. Mostra pra mim aí essa lei que eu não conheço, não. 40 anos? Me mostra. A lei dos escravos estrangeiros era 40 anos. O ano do jubileu para eles Não. é 40 anos. O ano do jubileu, 7 anos, é só pros hebreus. Tá, mostra aí, Missa. Para de Não, mas eu tô bababá. falando Mostra sério. aí. Olha, ó, até que eu leio de novo pra ti, eu leio de novo pra ti. Aqui, ó. Também os Mentira comprareis aí, dos mostra filhos. aí. Calma, eu tô lendo. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra e vos serão por possessão. Deixai-los-ei por herança. Deixai-los-ei por herança para vossos filhos depois de vós. E aí vem a figura aqui, ó. Não é nem 40 anos. Aqui tá pior ainda. Perpetuamente os farei Cara, servir. Missa, Perpetuamente. vamos lá. Reconheça que você falou um absurdo aí. Você está citando as leis dos Estados Unidos e falando que é bíblico. Fala aí que você errou.
Não, Vai mas ficar é isso, os perfeita. Estados Unidos usaram as leis da Bíblia para fazer as leis dos escravos. A Bíblia fala de 40 anos, meu amigo. Como eu Mas não tô disse, falando de você 40 tá... anos, a lei dos Estados Unidos era 40 anos, aqui tá dizendo que é para sempre. Não, onde que tá falando que é pra sempre aí? Ai, meu amigo, poxa, acabei de ler pra ti, tu é surdo. Vamos de novo. Perpetuamente os farei servir. Levítico 25, 46. O que significa perpetuamente? Calma aí, eu tenho que ver o texto. Qual que é? Levíticos 25, 46? Sim! Vamos lá. A palavra hebraica usada ali é Elolam. Ela não significa automaticamente eterno, infinito, para sempre ou sem exceção, como a palavra eternidade em português moderno. No hebraico, essa palavra significa por tempo indefinido, durante uma ordem vigente, enquanto durar uma condição legal. Então não é no Por sentido que você está tempo colocando. indefinido! Por tempo Condição, indefinido! O que significa por tempo indefinido? cara, você tem problema, meu amigo. Eu acho Durante. engraçado. Ô, cara, assim, ó, sinceramente, se eu quisesse debater com o IA, eu abria uma IA e ficava debatendo com ela, tá? Não, mas, cara, você tá fazendo. O IA tá ganhando de você, cara. A IA tá ganhando, mas tu acabou de provar meu ponto. Não, vamos lá, você não deixou eu falar. Quantos anos? Indefinido é 7 anos? Olha lá, o jubileu libertava. Então a Bíblia é cheia de contradição na sua lógica. Uma Meu hora ela amigo, o fala de jubileu é treinamento, pros outra ela hebreus. fala O jubileu é pros hebreus. Existe uma distinção entre servos hebreus e servos estrangeiros. Existe uma distinção. O fato de tu não saber isso mostra que tu não tá entendendo do que tu tá discutindo. Então vou pesquisar aqui para ver se você tá falando a verdade. Porque não dá para confiar em Ai, você. não brinca. Vai pesquisar no Google, no Grok se eu tô falando a verdade. É óbvio que eu tô falando a verdade. Estou doente, a paciência está pouco. Eu li a Bíblia completa 2 vezes e fico indignado com a falsa interpretação de texto dos cristãos. Obrigado, Hélio. Deixa o rapaz terminar aqui, daí eu passo pro próximo. Aqui, vamos ver aqui. Existe uma distinção. Ok, servos hebreus, Nossa, que temporários. surpresa! Quem diria que todos os autores que eu li estavam certos no final das contas. Com libertação garantida. Então, os hebreus era por um tempo. Servos estrangeiros, sem prazo automático de libertação. Beleza. Isso Puta não. que pariu! Olha isso! O ateu tava certo de novo! Calma, meu amigo. Ai, como é Calma. bom O ponto. massacrar cristão na Bíblia! Calma, meu amigo. O juiz não apitou o final do jogo ainda. Você está comemorando antecipadamente. Vamos lá. Isso não se. Esse ponto de discussão não é se existe distinção, mas o que essa distinção significa. Vamos lá. Onde a leitura começa a escorregar. Opa, parece que tem uma banana, uma casca de banana no seu caminho aí, Nissa. Vamos ver aqui. O Deixa eu texto só ler não aqui. diz Danilo mandou estrangeiros. 20 pila e disse: ensinar que comer carne de porco é errado. Tem versículo e tudo. Agora, proibir a escravidão. Ah, peraí, só um pouquinho. Aí, para proibir a escravidão, tem que ir com calma. Nojo de quem passa pano pra isso. É isso aí. Vai, fala. Vamos lá. A distinção jurídica, não ontológica. O texto não diz estrangeiro tem menos dignidade humana. Ele diz não pertence ao pacto nacional. E está fazendo uma distinção entre os povos, né? Porque o Israel é o povo escolhido. Isso é cidadania, não é essência moral. Prova disso. Lei protege o estrangeiro repetidamente. Uma só lei haverá para o natural e para o estrangeiro. Ó, vamos lá, você está entendendo aqui ou não? Vai, Êxodo 12, até o momento não falou nada que eu não tenha dito ainda. sequestro para escravizar, pena de morte, seja quem for. Olha lá, ó a distinção aqui do tratamento de Deus, como você está colocando ele como cruel aí, que escraviza a bel prazer, né? Tá sendo bem claro aqui, ó. Sequestro para escravização, pena de morte. Se fosse inferioridade ontológica, essa expressão não existiria. Amigo, tu tá confundindo outro texto. Ó, tu tá falando texto sobre sequestro, não tá falando sobre sequestro. Shhh, calma aí. Não é sobre sequestro. É duas coisas. Vamos ver a perpetuidade que você Calma, falou aí. cara. Deixa eu explicar. Nós estamos falando sobre espólios de guerra e sobre comprar escravos dos outros. Não tá falando sobre sequestrar. Eu não falei nada sobre sequestrar. Do que tu tá tirando isso aí? A Bíblia fala, Mas se você ninguém tá pegar falando uma sobre pessoa- sequestro, brother. Nós estamos falando sobre comprar escravos de outras nações. Levítico Você 25, 44. E nós estamos falando Deus sobre era a favor espólios de guerra.
Espólios de guerra. Nissa, você falou Deus, ele aprova a escravidão. Se ele aprovasse Ele a aprova. escravidão, Por que em 31, 17, 18 ele manda escravizar ele- crianças, meninas, se ele jovens e aprovasse a virgens? escravidão, ele não ia permitir. Ele ia Por que permitir Deus você manda escravizar meninas, crianças, virgens Tá. em números 31, 17 e 18? Quando você começa a perder, você não deixa a pessoa falar, né? Esse que é o problema. Não é isso, tu tá literalmente mudando o assunto. Eu tô te dizendo, tu tá dizendo que Deus não aprova a escravidão. Eu disse por que Deus ordena Esse primeiro. ponto Ó, aqui, calma, tu já falou bastante. Tu já falou bastante. Você Tava- quer não, tu resposta? não, desculpa, tu não Pois falou. é. Tu leu o Grok Beleza. bastante. Vamos lá. Por que em Levítico Deus manda comprar os escravos dos estrangeiros? Ou seja, É que eu Deus... não fico vendo textos bíblicos decorando para falar que Deus é Não, Deus eu tô estudando sério, tu tá lendo no Grok. Vamos lá, por que Deus aprova a compra de escravos, de estrangeiros, tá? Em Levítico 25, 44. E por que Deus manda escravizar crianças, fêmeas, virgens em Números 31, 17 e 18? Calma aí, deixa eu terminar esse ponto, eu já respondo isso aí, beleza? Não, tu não vai responder, tu vai pesquisar no Grok. Eu quero saber da tua opinião. Calma, meu amigo, eu vou falar da perpetuidade lá que você falou que Deus ele autorizou uma escravidão perpétua. Vamos Na lá, Bíblia tá escrito perpétua. Então, mas aí você tem que entender o que significa perpetuidade. Não, é mas aí é que tá. de- Tu tá caindo no problema da subdeterminação. Uma palavra pode ter múltiplos significados. Por que que... Aí que ah, não. porque- calma, Você tá calma, dando- você tá dando calma, um calma, significado calma, que favorece a sua calma, tese. calma. Não é esse Calma, significado. calma. Tu tá pegando Não, eu tô calma, eu tô calmo. explicando, caralho. Tu tá pegando que não tá uma... calmo? Calma. Tu tá pegando uma interpretação dessa palavra, uma tradução dessa palavra. Só que a tradução oficial que chegou pras Bíblias, que tá aqui na Bíblia, não é indefinida, é perpétua. Por que eles escolheram a palavra perpétua como tradução e não a palavra indefinida? Pegar o sentido original do que ele tá. Mas você então tu tá dando, dizendo que a tradução do João Ferreira de Almeida, que é a mais aceita aqui no Brasil, tá errada? Pô, nesse sentido que você tá querendo Não, dar, porque tá tu errado. quer, e de qualquer jeito, não muda o foco da frase. Porque continua, não é nos 7 anos que ele vai ser liberto, vai? É nos 7 anos que ele vai ser liberto? Bom, eu já respondi. É já nos disse- 7 anos que ele vai ser liberto ou não? Eu tô te perguntando. Vamos pro próximo. É nos 7 anos que ele vai ser liberto? Vamos falar da escravidão das É nos crianças, 7 anos que ele vai ser liberto? Deixa de ser desonesto e responde. Então, eu posso continuar, não? Só se tu me responder se é nos 7 anos que ele vai ser liberto. Como eu disse, a Então, lei boa tarde. perpétua- Não quer responder, não vai adiante. Vamos pro próximo.